no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz-nos assim a sacrossanta palavra de Deus. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Glória a Deus. Pois bem, eu gostaria de compartilhar com todos vocês, através deste culto ao vivo, através desta live, a mensagem de Deus subordinada ao seguinte tema: que tipo de milagre você precisa? Vou recapitular. Que tipo de milagre você precisa? Algo eu e você, que usufruímos da leitura da palavra de Deus, precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber o milagre de Deus é preciso ter fé. É preciso ter fé. Por isso está escrito na palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí, para você receber o milagre de Deus, você precisa ter fé, porque está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, ou seja, ele estabelece uma condição: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, para fazer as suas petições, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe, segundo, e que é galardoador dos que o buscam. Então veja que a primeira coisa para que recebamos o milagre de Deus, nós precisamos ter fé. E a fé, eu já citei aqui, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, assim como você que está me vendo através desta live. Uma outra comprovação que para receber o milagre de Deus, nós precisamos ter fé, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o versículo 8 e 9. Olha que coisa linda. Paulo, a Bíblia diz que ele chega em Listra e ele encontra ali um varão leso dos pés, ou seja, era paralítico. Aí está escrito, ele era coxo desde o seu nascimento, ou seja, era um homem que nunca teve a possibilidade de andar. Nunca tinha andado. Mas o verso de número 9 é contundente, porque está escrito assim: este ouviu falar de Paulo. Paulo falava de quem? De Jesus. Paulo falava o quê? A palavra de Deus. Eu já disse que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Paulo falava de Jesus. Então esse coxo começou a ouvir a palavra de Deus através do apóstolo São Paulo, e a Bíblia diz que Paulo
fixando os olhos nele, viu que tinha fé para ser curado. Ó, tá vendo? Para você receber o milagre de Deus, você precisa ter fé. Paulo olhou para aquele homem leso dos pés e viu que tinha fé para ser curado. Aí diz o versículo de número 10, ele determina a cura, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E a Bíblia diz que imediatamente, logo, aquele homem se levantou. Logo, aquele homem, ele andou. Sabe por quê? Porque para receber o milagre de Deus, você primeiro precisa ter fé. Que tipo de milagre você está precisando hoje? Você que me vê, eu sei que nós estamos diante de uma pandemia. Eu sei que nós estamos vivendo, quem sabe, eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei dos anos posteriores, mas estamos vivendo a pior crise de toda a nossa história. Mas eu pergunto para você, você precisa de um milagre? Jesus é especialista em operar milagres. Eu estava lendo a palavra de Deus e pesquisando, há 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangélicos. 35 milagres atribuídos a Jesus nos evangelhos. Ou seja, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele operou 35 grandes milagres registrados na Bíblia. É claro que no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 25, está escrito que Jesus operou muitos outros milagres e que se cada um deles fosse escritos, nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Mas comprovados biblicamente falando, Jesus, quando esteve na terra, ele operou 35 grandes milagres. A Bíblia registra também alguns desses milagres com anos de enfermidade. Por exemplo, a Bíblia registra o tempo de alguns enfermos. A Bíblia em Atos capítulo 9, versículo de número 33, fala de Enéas, que tinha uma enfermidade 8 anos. Está escrito que Enéas, ele era paralítico 8 anos, doente. Mas ele teve um encontro com Jesus e Jesus o curou através do apóstolo. Ou seja, 8 anos que estava enfermo. Depois nós encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, aí já aumenta, de 8 passa para 12. Já fala de uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo contínuo, e que fazia 12 anos que padecia com muitos médicos. E ninguém poderia resolver o problema daquela mulher. Mas um dia ela resolveu, saiu do lugar de imundícia, porque era considerada, biblicamente falando, uma mulher imunda. Ela saiu da sua zona, que não era conforto coisa nenhuma, não era zona de conforto, mas um lugar de calamidade, de imundícia. Ela sai à procura de Jesus, e ela toca na orla de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, ela é radicalmente curada. Veja bem, Enéas, 8 anos de enfermo, Jesus o curou. A mulher aqui do fluxo de sangue, 12 anos, também 12 anos
faz-me lembrar da filha de Jairo. Está escrito, né, na Bíblia, que tinha 12 anos a menina. Quando Jesus entrou lá, a menina estava morta. Jesus tira todos da casa, só entra Jairo, a esposa, Jesus e 3 discípulos. E Jesus faz o seu primeiro milagre de ressurreição. A menina ressuscita, a menina torna a viver. Veja bem, 8 anos, Enéas, mulher do fluxo de sangue, 12. Mas só isso, pastor? Não. A Bíblia diz em Lucas 12, versículo de número 11, a mulher que era paralítica e que andava corcunda, que andava encurvada, 18 anos, ou seja, 8, 12, agora foi para 18. Diz que 18 anos Satanás a mantinha como escrava, e ela não conseguia se endireitar de jeito nenhum. Ela andava corcunda, curvada. Satanás parece que montou nas suas costas e a escravizava. Mas quando esta mulher viu Jesus ensinando na sinagoga, e ele sabia que ela estava naquele estado há muito tempo, Jesus determinou a cura, e a mulher paralítica endireitou. Aleluia! Ela ficou radicalmente curada. Mas pastor, o senhor mostrou 8 anos, amém. O senhor mostrou 12 anos, aceito. 18 anos, mas tem mais, pastor? Tem. A Bíblia fala também, em João capítulo 5, verso 5, de um paralítico que estava sofrendo há 38 anos. Ele estava lá no tanque Betesda, esperando o movimento das águas. Ele estava lá esperando o seu milagre. E a Bíblia diz, e estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Veja bem, olha como é que está aumentando. 8 anos, Enéas. Mulher do fluxo de sangue, 12. Mulher paralítica, 18. Agora já foi para 38. 38 anos. Jesus determina para aquele homem, tá? Porque quando Jesus questionou, sabendo que ele estava ali há muito tempo, logo ele abriu a boca e disse, Senhor, mas não tem ninguém que me lança ao tanque. Porque Jesus havia perguntado, queres ficar são? Eu disse, Senhor, é o que mais eu quero. Eu estou aqui há 38 anos esperando o meu milagre. Mas não tem ninguém para me ajudar. Quando eu vou descendo ao tanque, outro desce na minha frente. Ou seja, ninguém queria ajudar ninguém no tanque de Betesda. Era um lugar de competição. Por quê? Porque pessoas eram pagas para ficar ali junto com os seus enfermos, esperando a movimentação das águas através do anjo. Mas aquele homem, coitado, ninguém o ajudava. Mas quando Jesus chegou ali, Jesus mudou a vida dele. Aleluia! Jesus determinou, olha, eu quero que você seja curado. Toma o teu leito e vai para sua casa. O homem se levantou e andou e foi curado para a glória de Deus. Vamos recapitular. Enéas, 8 anos. Mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Mulher paralítica de Lucas, 18 anos. Esse homem aqui, 38 anos. Pastor, mas agora acabou. Impossível que tem mais na Bíblia. Tem mais. A Bíblia fala de um outro paralítico com mais de 40 anos de sofrimento. Sabe por que eu estou nesse contexto mostrando para vocês? Para que você tenha fé. Você que me vê através dessa live. Porque talvez você está questionando com você mesmo, dizendo, pastor, mas faz muito tempo que eu estou enfermo.
e um prega, tem outras pessoas que falam, mas até agora eu não recebi nada, faz muito tempo. Deus me manda te dizer, não importa quanto tempo faz que você está sofrendo, Jesus pode mudar a sua realidade nesta noite de quarta-feira. Olha o enfermo com mais de 40 anos, Atos capítulo 4, versículo 22. Era aquele paralítico que era colocado todos os dias na porta do templo, chamada Formosa. Ele era colocado ali para pedir esmola aos que ali entravam. Ficava bem na porta, né? Mas um certo dia Pedro e João foi adentrando ao templo para orar, e esse paralítico pediu que lhe desse uma esmola. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, João também, disse, olha para nós, olha para nós. E o homem olhou, esperando receber deles alguma coisa. Mas aí Pedro, tomando a palavra, diz, olha, eu não tenho prata, e eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia! E a Bíblia diz que ele, tomando-o pela mão, o colocou de pé, e o homem andou. A Bíblia diz que ele entrou no templo, entrando, glorificando e adorando a Deus. E aí, no versículo de número, capítulo 4, verso 42, a Bíblia diz que esse homem que fora curado, ele tinha mais de 40 anos que se achava paralítico. Ou seja, Enéas, 8 anos, mulher do fluxo de sangue, 12, mulher paralítica que andava encurvada, 18, o paralítico lá de Betesda, 38, esse paralítico da Porta Formosa, mais de 40. Quanto tempo faz que você está sofrendo? O meu Jesus tem poder para realizar um grande milagre na sua vida. E Deus me manda te perguntar, que tipo de milagre você precisa?